Fala minha galerinha, beleza? Pessoal, vamos lá. Vamos trabalhar aqui com o nosso LibreOffice, certo? O LibreOffice, pessoal, já adianto para vocês que é um pacote de produtividade e ele funciona de forma totalmente gratuita, né? Vocês podem encontrar o LibreOffice ele de forma totalmente gratuita, certo? No ambiente aí da web, vocês podem simplesmente colocar lá no Google, vocês podem colocar lá LibreOffice Download. Fala minha galerinha, beleza? Pessoal, estou aqui no executando no Windows 10, certo? O nosso LibreOffice. O LibreOffice, pessoal, é uma ferramenta que vocês podem encontrar de forma gratuita lá no ambiente da web, certo? Lá na internet vocês podem colocar LibreOffice Download e vocês vão encontrar. E aí eu já adianto, você muito provavelmente já deve ter visto a trilha da aula do Excel, do Word e do PowerPoint. Então, se você já viu essas aulas, eu recomendo. Se você não viu, eu recomendo que vocês vejam antes de vir aqui para o LibreOffice, certo? O LibreOffice, pessoal, da mesma forma que nós temos o Excel, nós temos o Calc, da mesma forma que temos o Word, nós temos o Writer, da mesma forma que temos o PowerPoint, nós temos o Impress. Então, senhores, aqui a ferramenta, né, do LibreOffice, ela tem essa finalidade de ser uma ferramenta equivalente às ferramentas que a gente trabalha lá no Microsoft Office, tá bem? Então, lembrando, ó, o software de planilha é Calc, o de documento é o Writer e o de apresentação é o Impress. A gente vai começar trabalhando aqui, pessoal, com o software de planilha, né? Então, a gente vai, por exemplo, eu já criei essa planilha aqui em branco, né? Esse arquivo aqui de planilha. Então, a gente vai começar trabalhando diretamente com essa planilha aqui, né? Que é o LibreOffice Calc, nossa primeira aí planilha, belezinha? Então, vamos lá. Senhores, vamos observar o seguinte. Aqui eu tenho minha planilha, certo? A interface usada aqui no LibreOffice, pessoal, ela não muda em relação ela não muda muito em relação aos outros aplicativos do LibreOffice, mas ela muda bastante quando nós estamos falando do Office, por exemplo, da Microsoft. Veja que ela não tem aquele sistema de guias, de abas, né? O sistema aqui ele é por menus, ó. Menu formatar, estilos, planilha, dados, ferramentas. Então o menu ele vai sendo trabalhado dessa forma. Você tem aqui os menus. E aqui você tem a barra de ferramentas, onde você encontra algumas ferramentas assim que são mais comuns, ó, por exemplo, ó, pincel de formatação você tem aqui, você tem a opção de classificar e filtrar, que vocês já devem ter visto lá no Excel, ó, de inserção de gráficos e por aí vai. É tanto que do Calc para Excel não muda muita coisa. É tanto que, por exemplo, para eu inserir, por exemplo, uma fórmula muito simples, ó, inserir até uma formulazinha simples aqui no Excel ou no Calc. É do mesmo jeito, certo? Se for comparado lá com o Excel, certo? Da mesma forma a gente consegue inserir as funções. As funções seguem também na mesma linha. Beleza? Outra informação que eu tenho que falar para vocês, pessoal, em relação ao Calc, né? Em relação ao Calc, o formato de arquivo do Calc, eu acho que vocês devem ter percebido, mas se não, né, eu tenho aqui essa planilha que ela tá salva. O formato de arquivo aqui do Calc, pessoal. Ó, se eu vier aqui em propriedades, vocês vão observar que o formato dele, ó, é ODS, tá vendo? Ó? Esse é o formato de planilha nativo do LibreOffice, certo? LibreOffice Calc, belezinha? Aí vamos lá, voltando aqui para a nossa planilha, belezinha? Então olha só, a interface, certo? A interface aqui do LibreOffice Calc, certo? Ela é basicamente uma interface que ela é muito similar à interface do Excel. Afinal, é um programa de planilha de cálculo, então tem que realmente ser similar. Veja, eu tenho as planilhas aqui abaixo que eu posso ir acrescentando e aqui eu tenho a pasta de trabalho no geral, certo? Uma informação importante para vocês logo de cara, pessoal. O LibreOffice Calc ele pode exportar para diversos formatos, inclusive para o formato PDF. Percebe? Está vendo esse ícone aqui? Esse ícone permite que nós exportamos, né? E venhamos a exportar aqui a planilha para o formato PDF. Então eu já deixo a informação aí já importante para vocês, que eu posso exportar uma planilha do LibreOffice Calc para o formato PDF sem maiores problemas, tá bem? Aí vamos lá, dando continuidade aqui ao nosso conteúdo. O LibreOffice, pessoal, ele é um software livre, então o Calc ele vem a ser um software livre, não há necessidade de você pagar, né? Ele funciona em qualquer plataforma, ele funciona no Windows, no Linux, no Mac, certo? Facilita a integração do LibreOffice. Então essa ferramenta você pode instalar aí no seu
o Windows, ou você pode instalar no seu sistema Mac. Eu particularmente estou usando aqui no Windows 10, certo? Estou usando no Windows 10 para ficar aí equivalente ao que a maioria das provas de concurso cobram. Mas no geral você pode instalar aí em qualquer sistema operacional, tá bem? Pessoal, essa aqui é a chamada barra de títulos, ó. Veja que eu tenho aqui o nome da minha pasta de trabalho, ó, veja. E aqui tá, eu coloquei o nome de planilha 01, mas isso aqui nós chamamos de pasta de trabalho, certo? Aqui a pasta de trabalho que nós trabalhamos, que estamos trabalhando é essa, certo? A barra de menu eu mostrei aqui para vocês, ó. Essa é a barra de menu. Cada menu desse ele vai estar relacionado a uma coisa. Por exemplo, aqui em arquivo nós temos aqui aquelas ferramentas mais comuns, ó, por exemplo, de salvar como, certo? De exportar como PDF, de imprimir. É importante você ficar atento ao seguinte, pessoal, que tem algumas teclas de atalho aqui que pode confundir. Por exemplo, teclas de atalho que nós usamos lá no Word, né, lá no Excel, já aqui são diferentes, ó, por exemplo. Enquanto que lá nos aplicativos do Office, Ctrl B é que é salvar, aqui Ctrl S é que é salvar. Aí, ó, salvar como lá no Excel é F12, já aqui é Ctrl Shift S. Então tem essas diferenças de tecla de atalho, que é importante você ficar atento, certo? Eu vou deixar o material tecla de atalho ao final da aula. Editar. Na parte de editar você encontra desfazer, você encontra localizar, certo? Então está mais relacionado à ferramenta de edição. Exibir é a parte onde você visualiza, é como você visualiza o seu documento, essa parte de exibir. A parte de inserir está relacionado, pessoal, com itens que você vai fazer inserção, né? Vai acrescentar a sua planilha, por exemplo, imagens, gráficos, certo? Tabelas, né? Se você quiser inserir ó, formas, então essa é a parte aqui onde você pode fazer essa inserção. Muito bem, ó. Inclusive, pessoal, ó, cabeçalho de rodapés também, ó. Fica na parte de inserir. A guia aqui de formatar, ela está relacionada mais comandos que permite você modificar os layouts da sua planilha, né? Nesse caso, o estilo de página, ó, inclusive a formatação condicional, ó, lá do Excel, ela fica aqui, ó, na guia de formatar, ó, tá vendo? A condicional. O tema, formatar aqui o gráfico até, você pode modificar o gráfico, certo, pessoal? Inserir, você insere aqui. Inserir gráfico é aqui. Agora formatar, você formata aqui, ó. Por exemplo, ó, clonar a formatação, que é aquela ferramenta de cópia de formatação, certo? Ela também se encontra nessa guia. Muito bem, e estilos aqui é basicamente a parte de como de como vai ficar, por exemplo, a forma que você vai escrever um título, por exemplo, o tamanho da letra. A guia de planilha, pessoal. Essa guia de planilha aqui, ela tem a ver com você inserir células, inserir linhas, certo? Então, por exemplo, aqui eu tenho uma linha, a linha é representada por número, lembra? Pronto, então se a linha é representada por número, se eu vir aqui na linha, ó, por exemplo, acrescentar uma linha, então quer dizer que eu vou criar uma linha extra. Coluna, a mesma coisa, uma coluna extra, certo? Então isso tem a ver, isso aqui é mais, você desenvolve isso aqui mais na prática. Dados, pessoal, tem a ver com a manipulação dos dados em si, ó. Ordem crescente, ordem decrescente, certo? Então, ó, por exemplo, eu tenho aqui João e aqui abaixo eu tenho, por exemplo, Antônio. Então, como é que eu deixaria isso aqui em ordem, por exemplo, ordem alfabética? Você pode vir aqui em classificar e colocar de A a Z, ó, por exemplo, ou você pode vir aqui em dados, ó, e classificar, ó, de ordem crescente, por exemplo, percebe? Então, nessa guia de dados eu consigo organizar os dados da minha planilha. Certa parte de ferramentas aqui você tem a questão da ortografia, eu já vi isso cair em prova, pessoal, perguntando a tecla de atalho usada para configurar a ortografia no LibreOffice, para você ver, tem bancas que são realmente mais sacanas, ó, perguntando aqui qual é a tecla de atalho para isso. E também tem outras opções, ó, como proteger planilha, ó, a parte de macro, certo? É a parte de script, a gente não vai trabalhar com a parte muito avançada, mas se perguntar, você afirma que sim, nós podemos encontrar em ferramentas essa parte de macro. Né? A parte de janela, a parte de ajuda está mais relacionada ao suporte, né? O suporte em si do nosso LibreOffice Calc. Beleza, pessoal? Então,